Estamos de volta hoje recebendo Marcelo Pilon, coordenador de pesquisa da ONG de Jundiaí Voto Consciente. No bloco anterior, nós falamos do surgimento da ONG, do objetivo, que é fiscalizar o trabalho dos vereadores nas câmaras, daqueles que foram eleitos para representar o cidadão. Agora eu vou querer saber como funciona esse trabalho. Marcelo, em Jundiaí, como é a atuação de vocês na Câmara? Nós temos um grupo que representam legalmente aqui o Voto Consciente de Jundiaí, que é o Ian, que é o representante coordenador geral. Nós temos o Henrique Parra, que é o secretário-geral. O coordenador de pesquisa, que sou eu, que vou pesquisar ali todos os projetos de leis e avaliando o mérito de cada um. E temos um coordenador de acompanhamento da sessão, que é o comandante Benevides, uma figura interessante e muito importante na nossa cidade. E o trabalho é basicamente dentro desse grupo fechado de coordenadores. E aí nós temos um outro grupo grande de voluntários que ajuda na tabulação, no feitio de todo o trabalho como um todo. O comandante Benevides, ele vai às sessões da Câmara. O que ele faz exatamente lá? O trabalho deles, de um grupo de pessoas que atuam com ele, eles tabulam a presença nominal lá nas votações na sessão ordinária. A preocupação aqui, a gente tem que deixar claro que houve até um problema nesse critério, que alguns vereadores falaram, mas como? Eletronicamente eu estava presente, mas o que é importante para a ONG e para o trabalho do próprio Benevides, no acompanhamento da sessão ordinária, é a presença física do vereador. O que aconteceu em 2007 e em anos passados? Muitas vezes uma sessão se inicia às 9 horas da manhã. Há uma interrupção, houve numa sessão ordinária, uma interrupção de quase 2, 3 horas. Aí ela volta lá para o meio-dia. É um desrespeito, nós achamos, com um cidadão comum que vai lá tentar acompanhar essa sessão ordinária e fica 2, 3 horas ali e simplesmente não tem vereador nenhum. Então o trabalho dele é na análise mesmo física do vereador. O vereador deve estar presente e eu acho que é uma casa, como um parlamento, que as discussões deveriam ser ali e não numa sala anexa. Então se interrompe muito a sessão e a gente acha que isso é um grande desrespeito com o cidadão comum. São observações que só consegue fazer quem está presente, não é? Não tem jeito. Agora, como é a participação da população? Olha, é muito pouco em Jundiaí. Tá? O cidadão jundiaense, a cidadã, o jundiaense de uma maneira geral, não acompanha o que se acontece lá no dia a dia. É uma tristeza, mas eu sou um positivista com o Tomás e acredito com todo esse trabalho que o cidadão jundiaense ele olhe de uma outra forma e acompanhe mais. Vá-lo sempre, é o seu dever votar, não só votar, acompanhar e cobrar o dia a dia daqueles que nos representam no Legislativo e no próprio Executivo. Agora, quais são os critérios básicos na hora de analisar a Câmara? Olha, falando do balanço que foi apresentado em fevereiro, no último dia de fevereiro, nós trabalhamos critérios quantitativos, né? Então, qual que é o papel do vereador? O vereador, na Constituição, nós sabemos assim, que o vereador, ele trabalha na sua base, ele vai trabalhar na sua comunidade, mas na Constituição o trabalho dele é muito claro. O vereador, ele deve o quê? Fiscalizar o Executivo. É papel da Câmara Municipal e individualmente dos vereadores. Deliberar o seu dia a dia. Então ele pode criar um projeto de lei lá que regula o número de funcionários. E ele deve também ali, dentro do que é mais importante, criar leis que venham de encontro às necessidades da população e a demanda da população jundiaense. É por isso que eles estão lá, que nós escolhemos. Sim. E o que aconteceu? Na análise feita em 2007, nós vimos que 37% dos projetos de lei aprovados e sancionados pelo prefeito eram projetos de denominação de rua e logradouro. Então nós tivemos lá 2% de projetos relacionados à área de saúde. Então alguma coisa está errada. Quer dizer, o que nós queremos? Projetos de mérito. Não é a quantidade de projetos de lei, mas a qualidade deles. Então, o voto consciente não deseja que o vereador vá lá e apresente centenas, milhares de projetos. Não, apresentando um projeto de mérito por ano está ótimo. Né? O importante é que não se tenha esse peso, a balança, a projetos e moções, que não vão chegar a nada. Se perde muito tempo, né? É a nossa preocupação que gastem melhor o nosso dinheiro. Inclusive, segundo o relatório balanço de vocês, dos trabalhos realizados em 2007, 7 dos 16 vereadores passaram todo o ano de 2007 sem emplacar sequer um projeto de lei, exceto os de denominação de rua, né? Qual a relevância disso para a sociedade? Olha, tristeza. Acho que a gente não pode falar outra coisa. Nós ficamos tristes.
durante todo um ano, 7 vereadores sem apresentar um projeto para melhorias para a sociedade, que é a função deles que estão ali, né? O que acontece, e isso não é só em Jundiaí, é no Brasil de uma maneira geral, existe uma certa zona de conforto e muitos nem gostam de ser acompanhados ou fiscalizados, né? E a verdade é isso, o grande culpado somos nós, eu penso. Precisamos eleger melhor, precisamos votar melhor, a escolha deve ser de melhor qualidade. Então, você tem aqueles que nos representam porque nós colocamos eles ali. A questão é essa, né? Então, acho que o cidadão comum e a cidadã, o jundiaense de uma maneira geral, deve fazer uma reflexão, né? Já a gente vai falar sobre isso, Okay. Como escolher, como observar o candidato nessas eleições municipais. Agora, falando nos critérios do relatório anual da ONG Voto Consciente, gerou muita polêmica, né, esse balanço feito com os vereadores. Eles não concordaram com as notas atribuídas no ranking da ONG, né? Não vem ao caso agora qual nota para qual vereador, mas eles questionaram alguns pontos de vista da ONG. Marcelo, por que a população pode confiar nessa avaliação de vocês? A análise foi feita em cima da produção do Legislativo em 2007. Eu, como professor de administração mercadológica, você tem um orçamento. A Câmara foi algo em torno de 16 milhões de reais. Se fosse numa empresa, você tem um orçamento de 16 milhões de reais. O quanto você produziu como funcionário dessa empresa? Na Câmara não é diferente. O quanto você produziu? A análise foi individual, não foi da casa, foi de cada vereador, tá? Então, acho que você deve... Os nossos critérios são claros e quantitativos. Eu posso até citar quais foram. O primeiro critério foi projetos de leis sancionados, aprovados e sancionados, com mérito. Excluímos o quê? Projetos de homenagem, utilidade pública, moções. Então, só projetos que vinham de encontro a alguma necessidade, alguma demanda de Jundiaí. E analisamos aí no balanço por área de política pública. Saúde, denominação de rua, que nós não consideramos. Consideramos, sim, que transporte e trânsito. Um outro critério, fidelidade partidária, tão importante. Alguns vereadores tiveram uma nota ruim porque trocaram de partido 2 vezes. Quer dizer, a troca foi grande, né? E a gente tem que trabalhar, infelizmente, também aqui. É tudo feito de forma clara, objetiva. E como a população pode ter acesso a essas informações sem ser por meio da imprensa? Olha, é possível. Nós tivemos o acesso ao próprio site da Câmara Municipal de Jundiaí. Só que o cidadão comum, talvez não tenha muito conhecimento do trato político, vai se confundir ali. Então, as informações utilizadas no movimento Voto Consciente são informações oficiais da própria Câmara Municipal de Jundiaí. Não teve um dado, um critério, que foi um critério, para você ter ideia, nós excluímos um critério que seria um critério de juízo dos membros do movimento Voto Consciente. Falamos não, porque aqui pode abrir algum espaço para falar, olha, você gosta desse vereador, então você vai dar uma nota maior ou menor. Então, utilizamos dados quantitativos, analisados no papel do vereador de fiscalizar, deliberar e também projetos de leis e mérito. Isso é muito importante. Bom, nós vamos para mais uma pausa e já o Marcelo vai dar umas dicas para você, cidadão telespectador, escolher o seu candidato para as próximas eleições. A gente volta já, não saia daí.